A balança comercial teve saldo positivo de 6 bilhões de dólares em outubro. Isso significa que nós vendemos mais produtos para outros países do que compramos deles. Foi o melhor mês de outubro dos últimos 30 anos. As vendas para a China, nosso maior parceiro comercial, saltaram mais de 60% na comparação anual. Mas os negócios com o país asiático vêm recebendo críticas por parte do novo governo. Frases soltas ainda no calor da campanha. Assim, especialistas avaliam as críticas da equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro ao Mercosul e à atuação da China no Brasil. Acho que quando a transição começar e forem recebidas todas as informações, certas declarações vão ter que ser matizadas, porque elas podem ser contrárias ao interesse nacional, ao interesse brasileiro. Há um ditado chinês que diz: trate bem o seu principal cliente, né? Então talvez a gente devesse tratar bem esse principal cliente. Além do que, a China é um grande emissor de investimento produtivo para o Brasil. O Brasil precisa investir em infraestrutura física, estradas, ferrovias, portos. O governo chinês também já deixou claro que o Brasil tem muito a perder. Em nota, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, destacou que na pior crise econômica pela qual o Brasil passou, a China teve a coragem de correr o grande risco de investir quantias tão elevadas no nosso país e por ter uma visão estratégica de longo prazo, sempre acreditando no Brasil. Disse ainda que tem certeza que após uma viagem do presidente eleito à China, ele verá com os próprios olhos que a Guerra Fria já terminou há muitos anos e a China é um dos países mais capitalistas do mundo. Foi essa economia de mercado que criou a prosperidade chinesa. O país asiático é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Nossas vendas para lá somaram mais de 47 bilhões de dólares até setembro, uma alta de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os países do Mercosul são grandes compradores dos nossos produtos industrializados. É indiscutível a importância destes mercados para a nossa economia, afirmam os especialistas. Mas também é preciso equilibrar interesses e necessidades com o objetivo de ampliar o comércio exterior. O Brasil ainda é considerado um país muito fechado. Nós estamos numa nova linha política. Essa nova linha política tem uma visão liberal, de abertura da economia, de abertura de negociações comerciais, de ampliação da participação do Brasil no mundo, nas cadeias produtivas, o que eu acho positivo. Eu acho que o comércio exterior vai ser uma variável muito importante dentro da política econômica para gerar emprego e para gerar crescimento da economia. O João Borges já está aqui para falar sobre as consequências da política externa no novo governo na economia. João, boa noite, um grande prazer tê-lo aqui. A reportagem mostrou que a China é fundamental para a economia brasileira. Os chineses, queria até destacar isso, João, estão muito atentos a isso. E o governo brasileiro? Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Olha, realmente o governo chinês está incomodado e esse incômodo, esse desconforto em relação às expectativas em relação ao novo governo, eles vêm do quê? De declarações ao longo da campanha do candidato e agora candidato eleito Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que a China tem um investimento predatório no Brasil, que a China está comprando o subsolo brasileiro, se referindo aos investimentos em mineração que empresas chinesas têm no Brasil, e que a privatização de empresas do setor elétrico aqui, na verdade, não seria nem uma privatização, porque seria uma estatização para as empresas estatais chinesas que estão comprando ativos na área de energia elétrica aqui no Brasil. Agora, Júlio, tudo isso que o candidato eleito está se referindo é uma frente das relações do Brasil-China. A reportagem mostrou muito bem a questão da relação comercial, onde o Brasil só tem a ganhar com isso. A China se transformou nos últimos anos no principal destino das exportações brasileiras, não tem como substituir a China nisso, então também não temos muito o que reclamar. As queixas do candidato e agora presidente eleito se referem à área de investimento, que também é um dado importante. O Brasil precisa de investimentos, não tem poupança doméstica para garantir esses investimentos e depende do investimento externo. E aqui, Júlio, eu preparei alguns dados do Ministério do Planejamento para a gente ter uma noção de qual a importância da China nos investimentos aqui no Brasil.
Veja aqui o seguinte, nós temos um total de projetos de 124 bilhões e 500 milhões nesse período de 2003 até agosto deste ano. Isso aqui é o total de projetos. Se a gente dividir em projetos já confirmados e projetos que estão anunciados, mas estão em andamento, a gente pode ver aqui o seguinte. Temos aqui os projetos anunciados, equivalem a mais de 54 bilhões, e os projetos confirmados, ou seja, aqueles que seguramente serão realizados, mais de 70 bilhões. Número de projetos, aqui você tem, olha a importância disso, 104 projetos anunciados, 165 projetos já confirmados. Júlio, só na área de petróleo, gás e energia elétrica, os investimentos já realizados pela China aqui no Brasil correspondem a mais ou menos 60 bilhões de reais. A pergunta que fica é o seguinte, o Brasil tem como abrir mão de tanto dinheiro sendo investido aqui? Não terá como. Realmente, como disse o embaixador Rubens Barbosa, esse discurso terá que passar por algumas nuances e será, talvez, menos hostil como tem sido durante a campanha eleitoral. Afinal de contas, João, nessa crise não dá para deixar um parceiro desse tamanho insatisfeito. Certamente essa relação vai passar por um ajuste. João, muito obrigado pela sua análise.